Olá, Oi, tudo bem, amiga? Tô tentando chamar a Renata aqui. a Roberta. Roberta, por isso que eu não tava conseguindo. Tava Exatamente, tentando a Renata. Não ia conseguir nunca. não ia mesmo. Achei. Agora foi. Tá vendo? Mais de 12 horas de laser. É isso que dá. Não ia achar nunca. Mas cadê a Renata? Meu Deus do céu. Que bom Agora que a foi. Rô que vem, não é a Renata. Acho que foi. Só você consegue convidar? Eu acho que você consegue também. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. É, Acho, acho que só ela aceitar acho mesmo. que só você consegue convidar. Tá convidada. Aguardar um Vou pouquinho. avisar ela aqui. Enquanto isso, Isa, se quiser ir falando de você, onde você atende, acho que a maioria já sabe, porém, algumas pessoas podem ser novas por aqui. E acho que foi, amiga. Ela mandou o convite. Ah, então tá. Não está conseguindo participar, apareceu aqui pra mim. Por que será? Convidei de novo. Ué, agora foi? Agora sim. Não tava entrando, eu tava te chamando errado, eu tava procurando uma Renata aqui, não era Renata, era Roberta. Aí Achei que eu tava vi que vocês Carol estavam agora. online e mandei o convitinho. Então, agora foi. E aí, tudo bem? Tudo jóia. E vocês, Acho que meninas? O meu não tá não tá carregando. travado. A Carol não tá carregando. Então, acho que é a conexão dela. Enquanto isso, se você quiser ir se apresentando pra gente. Sim, vou me apresentar. Vou começar, na verdade, agradecendo o convite, né, que vocês fizeram. Achei muito legal essa ideia que vocês estão fazendo esses encontros e chamando outros profissionais da área da saúde, dos cuidados, né, que é importante deixar sempre claro para os pacientes, né, para todo mundo que chega para a gente, a importância dessa equipe multi, né, que para um resultado legal em questões estéticas, em questões de performance de treino, em questões de alimentação, perda de peso e mais N outras coisas, né, que o nutricionista pode auxiliar, a equipe precisa de um grupo de pessoas junto, acompanhando esse paciente, né, instruindo. E esse convite é muito interessante para a gente mostrar a importância de você ter uma rede de apoio, né? Eu sempre falo para os pacientes que na verdade é uma rede de apoio. Sim, e E a gente, até então, né, a gente só convidou pessoas da área da harmonização mesmo, né? A Carol perguntando se a gente tá vendo ela. ela está carregando ainda, Carol. Então, aí a gente pensou, né, em chamar uma nutricionista para a gente falar dessa relação, que para a gente é muito importante. Um organismo saudável, uma pele saudável, para que a gente consiga trabalhar em cima disso, né? Sim, justamente. E às vezes eu vejo muitas pessoas tentando sempre pela mesma via tentar buscar resultados diferentes, né? Por exemplo, já tentei de todas as formas na alimentação, tratar a acne, tratar a oleosidade, uma queda de cabelo e outras N questões estéticas, né? Que vocês conseguem auxiliar o cliente, o paciente de vocês. Mas eu falo, mas você já buscou uma ajuda especializada? Você já foi até uma pessoa especializada que vai analisar a sua pele, que vai fazer as indicações dos produtos corretos, dos procedimentos corretos que devem ser feitos para cada tipo de pele, para cada pessoa, porque é muito personalizado, Exatamente. né? E aí a maioria das vezes fala, ah, não, eu sigo uma receitinha, eu sigo uma indicação de produto que foi prescrito para TikTok, uma amiga. TikTok, Instagram. Sim, nossa, as redes sociais, ao mesmo tempo que ajudam muito essa questão de compartilhar informação e buscar tirar dúvidas, às vezes elas acaba sendo um tiro pela culatra, né? Por Sim, causa que as pessoas têm acesso rapidamente à informação e acham que tudo é para elas e colocam em prática sem saber o viés.
se eu devo ou não usar aquele produto, né? Falando de vocês, né? Mas falando de mim, então, nossa, alimentação, você encontra de tudo na internet, muita loucura, muita Receitas indicação, milagrosas, esses dietas pseudo, milagrosas, né? justamente, esses pseudo profissionais que trazem algumas coisas milagrosas e aí a gente vai lá na clínica e tenta explicar que não é assim, o que deu certo para determinada pessoa não vai dar certo para você. Esses dias mesmo eu fiz um post bem legal que estava ressaltando a ideia de que nós, profissionais da saúde, nós somos profissionais da ciência, nós somos da área biológica, nós não lidamos com exatas, com matemática. A nossa dinâmica, ela é muito ampla e sempre necessita de conhecimento extra, de estudo. Eu vejo por vocês e por mim, né? Nosso estudo é contínuo, a gente está sempre se atualizando, buscando a nova tecnologia, um novo estudo que esteja mostrando o que é o ideal para determinado tipo de tratamento e vai se renovando. Não é uma matemática, não é uma exatas, né, que é aquilo e pronto, acabou. Então as pessoas têm que entender muito. Nós somos somos da biologia, né, da ciência. Sim. E cada organismo é um, né? Não é porque uma pessoa fez aquela dieta que vai dar certo para outra. Se ela come tudo errado e tem uma pele boa, não significa que a sua genética seja a mesma, né? Que seu metabolismo seja o mesmo. Justamente. E entender até as particularidades de cada tipo de pele, de cada tipo do que você deseja, do que é dentro da realidade que você possa atingir. É isso eu falo até pela questão mesmo nutricional, pela questão estética, de que às vezes os pacientes chegam para mim e falam, eu queria esse tipo de dinâmica de corpo, eu queria essa apresentação corporal, mas aí você vê que geneticamente a pessoa não tem aquela predisposição para aquele corpo, né? Então é nosso papel sempre ir mostrando o melhor caminho para que se atinja, né, os objetivos, mas ao mesmo tempo trazendo sempre para a realidade, né? Sim. Tá ouvindo a gente agora, Cá? Agora sim, consegui voltar. Que bom. Acho que eu consegui ouvir tudo vocês, mas eu via que eu estava travada. Sim, você estava travada. Bom, mas a gente também fica muito feliz, Rô, com a aceitação do convite. E para falar sobre pele e alimentação é um assunto assim que para nós é um desafio. Não sei se para Isa, né? Eu falei para nós, mas para mim é um desafio muito grande poder conectar com a paciente esse assunto sobre pele. Porque muitas vezes a paciente ela vai no consultório, ela quer um resultado, mas ela não entende que o dia a dia dela com a alimentação precisa ser analisado e verificado. É óbvio que nós não conseguimos passar nada muito específico, mas a gente consegue orientar de algumas formas, mas fica muito claro que quando alguma assim não consegue atingir resultados, a alimentação ela está muito atrelada a respostas mesmo, né? Então, para nós é um diferencial poder conectar esses profissionais com a nossa área. Então, assim, até falo para as minhas pacientes que eu indico você, gosto de indicar, porque você sabe que eu indico mesmo, porque Sim. assim, eu ajudo, mas não posso passar por cima de algo que eu não tenho tanto conhecimento, né? A gente tem um breve conhecimento, mas não é tudo. E é importante, né, Isa, para a gente poder, para as nossas pacientes terem mais resultados, né? Então, eu acho bem interessante. E até mesmo para a gente trabalhar, né? Como eu estava falando, aquela hora que você estava travada, a gente trabalhar em cima de uma pele saudável, uma pele bem cuidada, é diferente do que uma pele, por exemplo, acneica, com traços de alimentações não saudáveis, né? Digamos assim. Então é completamente diferente, até para a gente conseguir trabalhar de uma melhor forma. Sim, Perfeito. e até o primeiro contato de vocês, né? Já é feita aquela anamnese e é discutida essa questão de hidratação, como que é a alimentação, como que é a base, né? Não é à toa, né? Que é discutido isso já nos primeiros contatos. Sim. Bom, antes da gente ir para as nossas perguntinhas, só quero falar bem rápido,
brevemente aqui que a Rô, eu conheço a Rô, eu fiz 1 ano de nutrição, na verdade, acho que foi 1 ano, nem lembro, há muitos anos Acho que atrás. E eu conheci a Rô nessa época da faculdade, quando eu resolvi me aventurar na nutrição. E assim, ia dar certo, né? Ia dar certo desde que eu continuasse, mas eu resolvi parar a nutrição porque por conta de eu tinha acabado de abrir uma clínica, então no meio desse caminho aí acabei que indo depois para biomedicina. Então a Rô, desde essa época eu conheço a Rô. Então, sim, já vai fazer o quê? Uns 12, 13 anos, né? Bastante tempo. faz bastante tempo, exatamente. Então, assim, eu indico a Rô me indica, eu vou lá na Rô, meu marido vai também, a Rô vai lá comigo. É, bom. A gente tem essa troca, né, e essa parceria justamente pelo respeito e entender o profissionalismo, né, de cada uma. Eu acho muito importante. Eu não costumo indicar profissionais que eu não conheço diretamente o trabalho, e isso é uma coisa que eu gosto de ressaltar bem. Então, todas as indicações deixam das mais simples que sejam, seja uma indicação de marmita, de um profissional Sim. que faça uma refeição na casa. Eu sempre tenho que conhecer de perto, conhecer a pessoa, o trabalho, já ter usufruído dos serviços, porque isso cria uma credibilidade muito maior e segurança, né? Com Sim. certeza. E aí, falando disso, eu quero aproveitar com quem está online aqui, que para ficar até o final, que no final a gente vai liberar um voucher especial com uma palavra-chave. Então, gente, aguardem, que é bem rápido, tá? A gente só vai discutir alguns assuntos aqui, que até o finalzinho a gente libera o voucher para passar com a Rô, e aí vai precisar dessa palavrinha-chave para poder destravar, tá bom? Bom, Rô, a pergunta que não quer calar. Eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Pelo menos a maioria das minhas pacientes perguntam muito sobre isso, sobre açúcar e pele. O que você tem para dizer para nós aí em relação a essa relação? Olha, açúcar especificamente, né? Eu tenho, né, comigo uma listinha de vários alimentos que tem essa questão direta que influencia a qualidade da nossa pele, a viçosidade, né? Aquela vitalidade, na verdade, quando a gente fala da questão da pele, né? Que a pele, não que a gente tenha o foco da pele perfeita, sem tratamentos, porque a gente entende essa particularidade de cada pessoa. Mas é diferente quando você olha para uma pele, ela é viçosa, viva, né? E ela vai refletir totalmente essa questão de como é a nossa alimentação. Quanto mais, não gosto muito de usar essa palavra, mas quanto mais limpa, quanto mais natural é a nossa alimentação, o nosso corpo ele vai funcionando de forma orgânica e vai automaticamente colocando o interior de como nós funcionamos, questão de saúde interna, externamente. Então a gente fala da qualidade do cabelo, da pele, da unha que vai ficar forte, né? Dos pelos e dos cabelos que vão crescer mais rápido. Então a gente fala toda uma questão de nutrição interior que se explana para o exterior e para a parte estética. Então tudo que a gente pensa de alimentos que não fazem bem e que não são da nossa não são de nossa orgânicos, ou principalmente não orgânicos no sentido de supernaturais, sem agrotóxicos. Orgânicos que eu digo a gente conhece e identifica como um alimento que vem diretamente da natureza. Então a gente fala das verduras, dos legumes, das frutas, das carnes, tudo que a gente consegue identificar lá onde vem na natureza e ele não está de forma ultraprocessada, que é a forma que o açúcar chega para a gente. Na maior parte das vezes, o açúcar vai chegar numa forma mais processada, né? Porque ele vai chegar numa forma de um chocolate, de uma bala, de um sorvete. E aí, concomitante a isso, vão ter bastante outros ingredientes, como um excesso de gordura, muitos conservantes, alguns corantes também. Então, não sobredemonizar determinados alimentos, mas entender que o nível de processamento daquele alimento que eu estou ingerindo tem relação direta com a qualidade da minha saúde, que vai posteriormente refletir sobre a minha saúde da minha pele, né? E é
E eu brinco também que eu falo que eu faço todo um laboratório na minha própria casa com a minha saúde, com a saúde do meu marido, das pessoas que são em volta de mim, em volta, né, na minha rotina, porque assim, a nossa qualidade de vida, ela é totalmente reflete o que a gente está colocando no nosso prato no dia a dia, né? Não é porque nós somos profissionais que a gente não faz esse laboratório com nós mesmas, né? Vocês também fazem. Então, há um tempo atrás eu estava com uma alimentação um pouco desregrada, passando por um processo mesmo de reorganização da minha rotina, que eu não estava com base com alimentos mais saudáveis, eu estava consumindo muito açúcar, muito doce, fazendo questão de ter um docinho naquele dia, naquela questãozinha de, eu mereço um docinho hoje, todos os dias estão Nossa, né? difíceis, então, Todo dia a gente todos merece, os né? dias que estão difíceis, eu mereço esse docinho, Eu acho que eu né? mereço todo dia. Aí eu tava muito nesse processo de merecimento, sabe? Eu tava merecendo muita coisa Tava merecendo exagerada, demais. muito Foi açúcar, bem merecimento tava merecendo também. Faz uma demais. semana que eu não tô merecendo. Duas já, vou pra segunda semana. Aí, nesse processo, virou uma chavinha. Eu falei, não, não dá, porque a primeira coisa que aconteceu, desânimo, deu uma fraqueza, uma sensação de letargia, que é o que acontece quando a gente exagera muito no açúcar, exagera muito no carboidrato e na gordura. E depois a minha pele. Minha pele, a Carol sabe o drama que é a minha pele, então eu tenho uma acne persistente, então a oleosidade dela também é uma coisa que atrapalha, só que diretamente relacionado com a minha alimentação. Então eu sei quando a minha alimentação ela está mais limpa, eu estou colocando a base lá, as verduras, as frutas, as fibras, me hidratando muito bem, reduzindo o máximo do açúcar, deixando só o açúcar em algumas situações que faz contexto eu estar colocando o açúcar lá, a pele automaticamente ela vai ser reativa, né? E isso não só a pele. Na clínica com os meus pacientes, eu vejo as questões da a unha fica mais forte, o cabelo fica mais viçoso, diminui a queda de cabelo, porque assim, você está entregando aquilo que o seu corpo precisa, Sim. né? E reduzindo ao máximo os excessos que podem acontecer. O problema, né? O que faz o que cria, né? O que faz do alimento um veneno, ou qualquer coisa do veneno, é a dose, né? Então, o açúcar não é o veneno. O que é o veneno é a dose que eu vou estar usando em questões, às vezes, exorbitantes, que o nosso corpo não está preparado para aquilo. Né? Então, Todo a dia. resposta básica é para uma melhora em relação de açúcar com pele é um equilíbrio, né, Rô? Um equilíbrio. Justamente, é você entender, né, a dose que você está usando, a necessidade da frequência com que você está consumindo um açúcar adicionado, que a gente fala, o que é o açúcar adicionado? Eu vou tomar um café, eu coloco 2 dedos de açúcar, 2 de café. Eu vou comer um chocolate e eu vou pegar o chocolate branco, sendo que eu posso pegar um meio amargo e vai ter uma porcentagem um pouquinho menor de chocolate, de açúcar. Eu acabar sempre adoçando suco de fruta com açúcar, sendo que não precisa, já tem o sabor doce da fruta. É você ir pensando um pouquinho, ponderando o quanto que você está adicionando açúcar nas preparações que teoricamente não precisariam estar sendo adicionados. Mas isso eu digo que é um exercício de constância para a gente reeducar nosso paladar, né? Porque no início a gente vai reduzir o açúcar, talvez fique um pouco sem graça, mas assim, o que é? É padrão de comportamento. A partir do momento em que eu vou reduzindo aos poucos, o meu paladar vai se adaptando com um novo sabor até ficar normalizado. Você se sentir que, nossa, olha, esse suco de abacaxi não precisa adoçar. Tá bom assim, ou eu vou adoçar com muito menos açúcar do que antes. Sim, Fora a sim. abstinência, né, de açúcar. Eu tava comentando hoje com uma paciente Uhum. minha. Eu comecei a fazer dieta na semana passada, né, com acompanhamento de nutricionista também. E eu cortei o açúcar. E 3 dias depois de eu cortar o açúcar, eu tive muita dor de cabeça, assim, absurda. Parece que eu tava até tremendo, precisava daquilo no meu organismo. Sim. E daí, né, tinha até falado, tipo, um batom, sabe? Nada em excesso. Falei, não, vou tentar segurar o máximo que eu consigo pra tentar eliminar mesmo, pra ele entender. Meu organismo tem que entender que eu não preciso de açúcar. É, E e foi para alguns horrível na casos, semana assim, passada. rapidinho se adapta. Sim, E em outras e questões, nessa por exemplo, semana tá um super chocolate tranquilo. pequenininho. Então, eu não comi, né? Eu segurei ao máximo. E a segunda semana, né? Que é essa semana agora que eu entrei, tá super tranquilo. Não está me fazendo falta do jeito que fez na semana passada. Mas eu falei que parecia que eu Uhum. tava em abstinência, que eu precisava daquela Mas droga é um que processo vicia difícil. mesmo, né? É um vício absurdo. Sim. É um
processo assim, nosso corpo se acostuma com tudo que gera prazer, Sim, né? Então, é uma fonte de é um prazer. Vai prazer. lidar com questões hormonais, de serotonina, de É o hormônio hormônios. que ele libera, né? O prazer Uhum. de o açúcar. Até acalma, né? Sim, justamente disso. Mas assim, às vezes não é para todo mundo que consegue parar. Por exemplo, a minha técnica foi diferente comigo. Eu sabia que se eu falasse, não, vou parar, vou tirar todos os chocolatinhos todos os dias, ia ser muito pior. Ia ser um viés, tipo, o tempo inteiro eu ia ficar Não, pensando mas sobre foi isso. horrível, viu? Não Aí foi eu bom. fui diminuindo. Aí eu fui Horrível. diminuindo, diminuindo, tanto que tem dias que eu nem como nada de chocolate, nem nada de doce, porque eu não sentia necessidade. Mas se você sente que é possível tanto cortar de uma vez e ir acompanhando como que seu corpo reage, se vai precisar ou não de uma dose ou outra desse alimento retornando, né, dando esse prazer, essa satisfação, ou se de repente só reduzir e para algumas pessoas esse só reduzir já causa efeitos muito É, vai positivos muito da na rotina. pessoa para pessoa, né? Porque se eu. Daí tem gente que fala, ai, come um pouquinho. Mas se eu comer um pouquinho, não é só um pouco. Para mim tem que ser muito. Tem que sentir aquele doce. Uhum. Então eu falei, vou tirar. Porque se for de pouquinho em pouquinho, eu vou comer muito, de todo jeito. E, nossa, é um vício. É um vício absurdo. E eu posso falar que, ó, a segunda semana que eu tô sem, né? Claro, em final de semana eu comi. Não fui radical Uhum. também. Mas a minha pele, tipo, já tá bem melhor. Já tá Já outra. respondeu, né? É muito Uma pele rápido. acneica. Eu tenho uma pele acneica, sempre tive, Uhum. oleosa. Então já tá muito melhor. O Não, pouco é muito legal ver como o nosso corpo reage muito rápido com tudo que é bom. No rápido. sentido mesmo de desintoxicação. Não só de Mesmo jeito que ele desintoxicação, reage mas no rápido que é bom, ele reage rápido que é ruim também, né? Porque você come sim, sim. chocolate e tem uma espinha no meio da sua testa. Então é muito rápido. Ele é muito responsível, né? Nosso organismo ele é muito responsivo. Então, tudo que a gente vai trazer de bom, ele vai reagir de uma forma positiva. E existe aquela lei, aquela questão da reafirmação, né? Então, o hábito positivo, ele só vai virar um hábito adquirido com o passar do tempo se você repete, 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 até aquilo virar parte da sua rotina e você entender que não precisa fazer questão daquele doce lá, em todas as refeições, por exemplo, né? Eu não preciso do refrigerante no meu almoço. Eu posso fazer trocas diferentes, eu posso intercalar, eu posso tomar esse refrigerante, mas só no final de semana. A gente reescreve todas essas questões dos hábitos, né? Tornando eles um pouco mais saudáveis. Sim, É a repetição que causa o grande efeito da coisa, né? sim. É o efeito cumulativo, seria então, né? Isso. E aproveitando o gancho, então, já que estamos falando de qualidade de pele relacionada ao açúcar, acredito que tem muita gente aqui na live que gosta de leite, né? E o leite, vamos pensar em até derivados, né? Não só o leite de fato, mas o Sim, lácteo sim. em geral. Ele também tem esse impacto, Rô, com a pele em relação à acne Ou nem e ela estaremos falando da questão mais da gordura do leite, né? tá. Então, e tudo que se trata da questão do leite, ele é muito particular. Algumas pessoas são muito mais sensíveis que outras. Algumas pessoas são muito responsivas à questão de consumir o leite, é um leite integral, então ele tem muito mais gordura do que o semi-desnatado, do que o desnatado. Eu vou consumir, eu já vou ter uma resposta, por exemplo, intestinal. Meu intestino automaticamente, já vou ficar com diarreia. Eu também já vou sentir um arrepio, por causa que é aquela coisa da indigestão, né? Aquela coisa que fica indigesta no seu estômago, porque existem níveis diferentes de intolerância à questão desse leite. Tem algumas pessoas que elas conseguem digerir bem o leite, mas ela ainda vai gerar pontos de intolerâncias que vão mudar a nossa pele, deixar a pele acneica também, a pele um pouco mais oleosa, mas é caso a caso. Eu não posso chegar para um paciente e falar, não, vamos cortar totalmente o leite, porque o leite que está diretamente causando isso. A gente vai analisando se aquele paciente está tendo uma gama de sintomas e um deles vai ser essa questão da pele mais acneica. Entendi. Então, eu sempre gosto de falar que tudo que a gente fala de leite e derivados sempre são casos muito isolados. Então, eu não vou e de primeira já coloco uma dieta, por exemplo, de zero leite. Eu vou só entendendo se às vezes
Só tirar o leite integral e ir para um desnatado, que eu vou estar diminuindo muito da gordura, a resposta já vai ser positiva para aquele paciente. Ele vai melhorar os sintomas de, de até urticária, alguns pacientes apresentam também, né? Aquela questão de muita coceira, a oleosidade muito grande, a pele acneica, o intestino que sempre está travado, não está funcionando legal, muitos gases. Então a gente precisa ir avaliando a questão do leite, bem Entendi. particular. Entendi. Mas também é dosável, né? Assim como o açúcar. Sim, totalmente dosável. Até porque quando a gente fala também da base da alimentação, que eu falei, o que garante, né, uma pele mais viçosa, mais bonita, é a gente ter a base e uma variedade desses alimentos, né? Então, a partir do momento que eu falo, não, tudo bem, pode tomar leite, mas significa 1 litro de leite por dia, junto com queijo, mais um Mais ricota e iogurte, não. chocolate ao leite. Chocolate ao leite. Não, a gente está falando dessa demanda mesmo de porções, né? Uma porção, um copo de leite no máximo por dia. Você vai usar algum queijo, pega os queijos um pouquinho mais magros, mas uma porção. Tudo com moderação e a gente entende que daí vai ficar mais fácil a gente considerar o que a gente considera, na verdade, uma alimentação saudável. É uma mistura de todos esses grupos de uma forma com que ela se encaixe e não exista nenhum tipo de exagero, né? Sim. Trocas inteligentes, né? Sim, Ah, Então, se puder trocar o leite integral pelo desnatado, é a melhor opção é uma boa pelo opção, teor de gordura, é isso? pelo teor de gordura. Aham. legal. Bom, também aproveitando o gancho, né? Porque uma coisa puxa a outra, não tem jeito, né? Sobre alimentos que causam envelhecimento, Rô, você tem aí um top 5? Então, Todos. não por coincidência, a gente fala justamente sobre essa questão desses alimentos que eu comentei aqui. É mais fácil a gente falar ao contrário, quais alimentos que são antioxidantes e que previnem o envelhecimento precoce. Ótimo. Porque isso que Ó, é mais importante a posso gente falar pensar essa dessa lista forma. aí. Ó, todo mundo presta atenção. Anotei. Tudo que a gente entende como antioxidante também vai vir direto da natureza. Então, tudo que contém uma vitamina C, frutas vermelhas, então todo o grupo das frutas, tipo morango, amora, cranberry, acerola, né? Falando de frutas brasileiras também, que são mais acessíveis. Todas as frutas vermelhas, a gente fala também de uma gama de alguns chás, por exemplo, chá verde, até o chá preto. Quando a gente fala dos antioxidantes também, como eu falei da vitamina C, então o que a gente fala do grupo de alimentos de vitamina C? Laranja, mexerica, toda a gama dos cítricos, né? Maracujá, abacaxi. Aí vocês veem que eu estou falando o quê? Frutas, verduras e legumes, tudo que vem da natureza. Então a gente entende que tudo que funciona, como alimento antioxidante, vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce. E o que vai causar o envelhecimento precoce? O oposto de tudo isso. Então, os ultraprocessados, os industrializados, ricos muito em gorduras, ricos em açúcar. Muito também a gente fala da questão do tipo de ingrediente que a gente está colocando na nossa alimentação, dos ultraprocessados, no contexto por exemplo, um presunto, um apresuntado, uma mortadela, uma linguiça, alimentos ultraprocessados são proteínas, são tecnicamente vistas como boas, né? Porque agora está no auge de falar bem da proteína, só que elas não são em si compostas por ingredientes tão saudáveis, porque vai ter muito conservante, muito corante, aquela lista de ingredientes quando a gente lê vários nomes que muitas vezes a gente não sabe mal pronunciar. E eu brinco assim, como que a gente vai escolher se aquilo é o mais saudável ou não para mim? É aquele tipo de alimento que você começa a ler e você consegue identificar quais são os ingredientes que estão naquele produto. Você pega um iogurte, vai estar escrito lá fermento lácteo e leite. Ok, eu entendo que o fermento lácteo é para azedar o leite para formar um iogurte. Agora, se eu pego um iogurte de morango, que na verdade nem vai ser um iogurte, está escrito lá bebida láctea à base de leite com corante artificial idêntico ao morango. Meu Você fala, Deus do
É outra coisa, Mesmo. né? É outro alimento. De morango. É, A última coisa que vai estar lá vai ser 1% do morango. Sendo que você pode pegar lá aquele iogurte simples, que é só o iogurte e fermento lácteo, e bater com morango in natura. sim. Vai ser antioxidante. Porque vai estar lá principalmente uma frutinha vermelha que vai te ajudar nessa demanda. Rô, eu tenho uma dúvida particular que é sobre congelados. Por exemplo, Uhum. eu gosto muito de comprar morango congelado, porque eu amo morango. Então eu bato morango com sorvete, olha a louca. Não, bato morango Com banana com congelado, né? banana Que para forma aquele virar smoothie. sorvete. Isso. É, porque eu já te falei que eu gosto de fazer isso, né? Então eu queria Sim, saber sim. o congelado. O que você acha? Perde os nutrientes? Não perde? Olha, assim, eu gosto sempre de ilustrar essa ideia. A partir do momento em que saiu do pezinho lá na natureza, que foi colhido, está existindo a degradação e está perdendo nutrientes. Isso é inevitável, a gente não tem o controle sobre isso. O que que vai mudar? A questão é, prefiro muito mais e um morango in natura, claro, o natural vai ser o melhor. Depois vai vir congelado e depois vai vir uma polpa, por exemplo, processada. Tá. Qual que é o mais natural? O in natura, mas a gente entende que não é a realidade de todo mundo. Não. A gente não vai ter as frutas à disposição, ou os legumes à disposição 100% do tempo frescos. Para a nossa dinâmica, o congelado é uma boa opção. Só que daí você fala para mim, ou eu vou comer o congelado, ou eu vou comprar um suco de morango Maguari, aquele super concentrado. Gente, vai, compra o congelado, por favor, porque vai ser muito mais natural, muito mais saudável do que um alimento processado com aquela lista de ingredientes enorme como eu comparei. Mesma coisa funciona para legumes congelados, por exemplo. Não consigo comprar um brócolis fresco, branquear e congelar eu mesma. Ou eu comprar o brócolis fresco e comer naquela semana. O que que eu vou fazer? Compro congelado, porque ou você vai comprar o congelado e vai consumir, ou você nem vai consumir aquele grupo de alimentos naquela semana ou naquela rotina, às vezes até naquele mês. Então, se é para explorar a questão dos congelados, e essa é a melhor opção dentro, ou eu consumo congelado ou eu não consumo nada, 1000 vezes o congelado. Entendi. Porque pelo menos aquele alimento vai estar presente lá. Aham. Certo. Então pode continuar com as suas frutinhas congeladas. Pode continuar. Eu É uma adoro. delícia. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu acabei de fazer isso, de pegar, lavar uva verde sem semente e colocar no congelador, porque aquilo Fica para uma mim delícia é mesmo. uma sensação de que eu tô comendo um doce muito Ah, pronto. poderoso. É verdade. Não, e é verdade. Por causa que assim, o congelamento ele concentra o açúcar. Vou ter que Ele ver se é concentra, verdade isso. Concentra o açúcar. Eu tenho a sensação que o açúcar fica mais concentrado. Aí parece que tá. fica. É que eu gosto de coisa muito gelada, né? Eu gosto de banho gelado, eu gosto de sorvete, eu gosto de fazer o sorvete, eu gosto Uhum. de fruta gelada. Então, para mim, a sensação da fruta gelada é muito prazerosa. Ela é Sabe? mais prazerosa. E é justamente essa questão da concentração do sabor. Teste é muito bom. E assim, banana congelada, se você bate, daí vai formar um smoothie super cremoso, super saboroso, né? Então tem algumas umas coisas que você pode fazer com os alimentos, eles vão ficar muito mais saborosos, né? E muito mais palatáveis, né? Quando a gente fala da questão de, só o extremo do açúcar para me dar prazer. Na verdade, às vezes a gente precisa explorar um pouquinho mais a ideia das frutas, dos legumes, da base dos alimentos naturais, porque a gente sempre pensa, falou salada, pensa alface tomate. E tem gente que chama alface de tomate de salada, né? Na verdade é alface e é tomate. E as pessoas chamam aquilo lá é salada e pronto, acabou. Já esqueceu toda uma gama de outros, nossa, 50 tipos diferentes de coisas que eu consigo pensar e explicar que podem compor uma salada, por exemplo. Sim. Então, quando você me fala tudo isso, eu fico pensando, né, entre o natural e o industrializado, acho que fica como a dieta divina, né? Uhum. Tudo que vem de natural Tudo que e vem direto da espontâneo natureza, né? é o que Mas, é ó, bom para Justamente. cacau, tô brincando. Começa a justificar, né? o cacau O é chocolate. fruta. Começa a defender, né, o chocolate.
Não, mas eu defendo. Aliás, o cacau realmente. Aí o chocolate até meio amargo entra como um dos antioxidantes também. Justamente por essa ideia de que se a gente acaba cortando todos os alimentos, uma hora a gente vai cair nessa demanda do tipo do exagero, da sensação de merecimento, como eu falei, que eu estava numa demanda também Daí, de uma quando for sensação comer, de quer comer merecimento tudo, né? contínuo, que mexe também toda a questão emocional, né? Sim. Eu tinha colocado sim na listinha aqui dos antioxidantes, eu tô dando uma olhada aqui, eu tinha justamente colocado e frisado da questão do chocolate meio amargo. Porque o cacau é uma fonte também de alimento antioxidante. A uva, até que você estava falando, as uvas, principalmente as uvas roxas, elas também são ricas em antioxidantes. Ah, eu sou suspeita a falar, porque eu gosto mesmo. Lógico que eu não vou negar um chocolatinho, né? Mas eu amo fruta, eu amo É variedade. sobre ter espaço para todos, né? Todos os alimentos. Sobre ter uma rotina e ter espaço para todos esses alimentos, sem distinção a respeito do, por exemplo, esse aqui é muito proibido, porque às vezes, a neurociência explica, na verdade, de que tudo que a gente fala é proibido, o nosso cérebro vai virar uma chavinha e automaticamente só vai ficar pensando sobre aquilo, né? Aí, o que que é, né? Justamente. Aquele ditado, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. É mais gostoso, Porque, eu às sempre falo vezes, isso, né? é o que eu falo, né? Às vezes, todo dia você está comendo tudo que você deve. Você entra numa dieta, parece que todo mundo aparece com aquilo que você não pode comer. Não pode comer, É, justamente. Já quando, na verdade, a gente deveria só deixar, não fazer uma lista do que eu posso ou que eu é, não posso, e sim, na verdade, o que eu devo e o que eu não devo sim. comer. Na verdade, no sentido de eu posso estar comendo, mas eu não estou afim de comer porque eu sei que para mim não vai ser o melhor nesse momento. É. É uma vozinha, Isa, que fica lá no fundinho falando com você. Vai, come um pouquinho, você merece. Pouquinho não mata, né? Só um açúcar não mata. Não mata, só um Sim. pouquinho, todo mundo Só um come, pouquinho, a por hora que que você você vê, você não? comeu a barra inteira. E assim, é aquilo que a gente falou, às vezes está numa continuidade de muitos acertos, né? E aí você dá uma relaxada, se sente um pouquinho mais à vontade, aí vou comer aquele determinado alimento, acaba escapando do controle, né? Mas o que E que eu que falo é sabe, sempre igual importante você, o já comi retorno. mesmo, né? O que que é comer o resto? Isso Já que eu que falo, para não virar essa chavinha do, já que eu comi hoje, eu vou comer amanhã, e depois no amanhã, e resto da depois amanhã, semana, no resto do o resto da mês, semana. É o que a gente trabalha muito, o que eu trabalho muito, né, na verdade, a Ana, sabe? É essa questão mesmo do psicológico, da questão do comportamental, né, da nutrição. De que tudo que a gente come tem uma explicação, né? A gente precisa entender, na verdade, por que que a gente come o que a gente come no volume que a gente come. Porque às vezes a gente só está tentando tapar alguns buraquinhos aqui que não tem nada a ver com comida e a gente insiste em colocar comida nesse vácuo, né? Temático que talvez esteja acontecendo na vida. Sim. sim. Eu não sei você, Isa, mas eu, quando a paciente chega na clínica, eu tenho certeza que você é igual a mim. A gente sabe se ela tá tomando água ou não. A Ru foi até tomar água. É automática, só mensagem. Até tomar água para não levar xingo. E aí, assim, lógico que a gente não fala nada, mas quando tá fazendo a consulta ali, a gente já vai percebendo com os Porque movimentos. vocês oferecem, né? Você vai oferecer um É, chazinho, uma aguinha. eu não quero, não quero, obrigada. Não, Aí, assim, a imagina. gente já vai entendendo que ali tem assim, às vezes até uma repulsa. Eu já ouvi gente falando que tem repulsa sobre Não água. gosto. Errou. Sim, Se você puder falar para nós desse impacto que tem a água em relação à pele, porque é muito importante, acho que quem está aqui com a gente quer muito saber sobre isso, porque quem bebe sabe do que é bom, mas quem não bebe Uhum. tem noção do benefício que Do faz. Eu já benefício falei, porque que para é. mim e às é vezes a maravilhoso. gente falando, ela não entende que realmente é necessário, né? As únicas pacientes que eu consigo pôr na cabeça que elas precisam beber água quando eu falo assim: olha, se você beber mais de 2 litros de água por dia, seu preenchimento vai durar mais. Aí Ah, até já dá. tem Mas Aí por classificações. quê, top. ó? Questões É financeiras porque aí. mexeu no Não é nem dinheirinho. pela saúde.
eu sei que não é pela saúde, eu sei que é por questões É financeiras, verdade. que daí vai durar mais, vai demorar mais para ela ter que fazer o preenchimento novamente. Então, são as Uhum. únicas que eu consigo convencer Tem que ainda. fazer uma estratégia meio terrorista, né? Do tipo, É, a hidratação, nossa, também uso essa estratégia de oferecer aguinha sempre quando chega também, e aí eu já vou entendendo. Tem alguns pacientes que já chegam com a garrafa, aliás, já são aquelas aí a gente já fiéis, sabe. com garrafão. Essa semana passada eu atendi uma que estava com uma garrafona de 2,7 litros. Eu acho que foi a maior garrafa que eu Meu já vi. Meu Deus, eu Deus, nunca Que vi ela esse falou, eu saio tamanho. de casa com essa garrafa, eu sei que no final do dia ela vai estar acabando, e a minha meta foi batida. é uma Pronto. estratégia, né? É uma estratégia. Sim, Tem outras pessoas que usam estratégias no sentido de colocar várias garrafas espalhadas em vários locais, em todas as Não, a mochilas, no carro. garrafa Essa realmente é uma ótima opção é para aliada, privilegiar. né? Que daí ela, Precisa ser você vai estar aliada. vendo, né? Tá visível. Então, aquilo que tá ao seu olhar é mais fácil do que Uhum. deixar longe a água. Então, se ela tá do seu Ficar lado, você vai beber. levantando. Ah, tá ali, vou Uhum. beber um gole de água. E acaba virando costume, né? E lembra quando eu falei a questão do hábito? Também é hábito. Tem pessoas que desde criança elas tomam muita água. Sim, Ótimo, ela se mantém e aí, eu sou essa igual essa pessoa. paciente, toma 2,700 por dia. Ótimo. Tem outras pessoas que não, porque elas vieram muito com o hábito de sentir sede, eu vou tomar um refrigerante, sente sede, eu vou tomar um suco, sente sede, eu vou comer. Tem algumas pessoas que justamente conseguem até desassociar essa questão de sede e fome, porque nos sensores neurais são os mesmos. Às vezes ela está sentindo fome, ela vai e acha que é sede. Às vezes é o contrário, porque ela não tem esse vínculo com o corpo dela a ponto de entender a necessidade, né? Mas tem relação direta com a questão da pele, não só da pele, como a questão tipo, de um rim funcionando bem, de absorção de vitaminas, porque a gente sabe que tem um grupo de vitaminas lá que são hidrossolúveis, então são vitaminas que elas só serão absorvidas se tiver uma presença adequada de água no endotélito, do nosso intestino. Então, se não tem a quantidade de hidratação do seu corpo, nas suas células, que deveria ter, essas vitaminas elas vão passar reto e elas não vão ser tão absorvidas quanto deveriam. E toda uma questão de que uma porcentagem grande do nosso corpo é de água e a gente precisa fazer essa reposição. Um ponto que eu vejo, e também tem relação direta com vocês que mexem com a questão estética, é que sempre eu tenho que estar explicando para os pacientes que elas vão ficar retendo líquido, elas vão ficar inchadas justamente por estar consumindo pouco líquido. Porque às vezes elas têm a ideia de que eu vou ficar retendo líquido, eu estou muito inchada, eu estou cheia de água, é porque eu tenho água demais no meu corpo. Não vou Mas beber na mais, verdade é né? o oposto. Na verdade é o oposto, né? Sim. O corpo, na verdade, só vai reter aquilo que ele não está recebendo em consonância com o uso orgânico dele, né? Se para fazer todas as questões fisiológicas dele, ele precisa de 2,7 litros, 3 litros por dia, e você toma 500 ml de água, o que o seu corpo vai fazer? O pouco da água que você consome, ele vai reter. E aí você fica inchada, fica aquela sensação de estufamento, as pernas com marcas, né, no final do dia, a dor de roupa que não fica cabeça, confortável, a dor de Cabeça. cabeça, que às vezes as pessoas também chegam para mim e falam, ah, para mim, depois da tarde para noite, sempre eu tô com dor de cabeça. Na Intestino verdade, você tá não desidratada. funciona. Tudo tem Toda influência, a né? Não questão é só uma intestinal. questão estética, né? De uma pele bonita, mas de todo o organismo. exato. Uhum. Eu, Não, e a água eu acho que é um top 10 de até essa questão assim, de como até retardar o envelhecimento. Que assim, a gente precisa de hidratação, a gente precisa colocar o suficiente de líquido para o nosso corpo, que eu dou sempre prioridade, claro, para a água, para um suco natural, para um chá, são ótimas opções. Eita, peraí. opa! Várias técnicas. Quando a Bom, gente mas fala É ao da vivo, água, né? Olha só, aqui tá, acontece tudo. Semana passada caiu, hoje cai o celular, e assim vai. aí, só mesmo para finalizar esse raciocínio, é água, água. Então, a gente pensa em suco, em água, em chá. Não conta refrigerante nessa lista. Não conta Cerveja não chá, conta. Não é cerveja. líquido, é água.
Nosso corpo precisa de água. Também já vi pacientes falando, mas eu sei que as frutas têm uma porcentagem de água, então eu tenho que subtrair a porcentagem de água. Eu falei, calma, não. Lembra que eu falei, até eu comecei a live falando que nós somos seres biológicos e a gente tem que entender a parte da biologia, não na parte da matemática. Então não tem o cálculo exato de quanto porcentagem de água tem na melancia para eu tirar a quantidade de água que eu tinha que tomar hoje no dia. Porque as pessoas tentam sempre fazer dar uma curvinha, né, para a forma mais fácil. Na verdade, é Tenta achar uma tão mais desculpa. fácil, né, tomar água, elas querem dificultar. Sim. Né? Querem, eu tenho que tirar a quantidade da melancia, da laranja, e aí como que eu vou fazer essa conta? Não, é só tomar água, relaxa. Só ouvir a necessidade básica do nosso corpo. E aproveitando que a gente está falando de água, me surgiu uma dúvida agora. A água com gás, ela tem a mesma... É tão bom quanto a água natural? Pode tomar água com gás? É uma boa Tem muita gente que bebe água com gás, né? A galera é viciada. A Carol, acho que também tá diz, né? na moda, na verdade, Tá na né? moda, A água né? com gás está Tá na ajudando moda muito mesmo. o pessoal, tá? E na verdade tem ajudado muitas pessoas a diminuir o consumo de refrigerante, né? Porque na verdade algumas pessoas gostam do refrigerante pela sensação de prazer do gás. Então a gente usa até como estratégia para reduzir a quantidade de refrigerante, a água com gás. Usa uma água com gás, por exemplo, com limão, com aquele suco concentrado, aquele suco natural de uva e o de laranja, que ele é bem concentrado, né? Aquele que é 100% a fruta, também dá para diluir, vai fazer uma água saborizada bem gostosinha. O que fica aqui essa questão da água com gás? Não deixar ela como meta total, por exemplo, por dia eu vou tomar 2,5 litros, e esses 2,5 litros que eu vou tomar vão ser só de água com gás. Aí é demais. Então, Lembra quando a gente falou do equilíbrio? Aí tem também toda a demanda de que a água com gás tem um pouquinho mais de sódio do que a água comum. Então, de repente, tem uma pessoa, um paciente que é hipertenso, já tem uma pressão alta, e aí ela vai tomar como base só aquela água com gás. Não, vamos intercalar. Toma uma água normal, toma um chá, toma uma água saborizada. De água com gás, só compro água com gás quando eu vou comprar água na rua. Porque eu tenho a sensação que se eu compro água normal, não é a mesma coisa, entendeu? Parece que eu tô, tipo, gastando à toa. Aí eu compro água com gás. E aí eu me sinto bem. Eu falo, nossa, olha, eu me sinto bem comprar água com gás. Uma coisa que eu não gosto. E ajuda mesmo nesse contexto, até eu vejo bastante esse contexto até de ir num restaurante, eu quero tomar alguma coisa, quero tomar uma coisa diferente. Eu pego uma água com gás com limão espremido, ótimo, já vai, entra num contexto, né? Então, os hipertensos, eles têm que ter um cuidado a mais sobre a água com gás. Sobre o exagero, na verdade. Agora, em todas as pessoas, no geral, é essa questão mesmo de intercalar. Toma um pouco de água normal, toma água com gás, toma outro Aí bebe água com gás, hein? E ele é hipertenso. Olha, acho que tá arrasando ainda. É bom só olhar essa questão da quantidade mesmo. Legal. Muito bom. Pessoal, tem alguma dúvida aí para perguntar para a Rô? Aproveitem. Que não é sempre que tem Nutri por aqui. Aproveitem. Rô, você tem alguma coisa para contar para nós aí que você acha interessante? Olha, uma coisa bem, enquanto você me convidou e você falou isso da pele, eu lembrei de uma coisa importante que nunca tinha chego para mim. Há uns tempos atrás chegaram 2 pacientes fazendo tratamento com Roacutan, que a gente entende que está na moda também, está voltando, tem muita gente agora fazendo, né? Não tempo atrás, né? Ele está voltando agora. Está voltando bastante, né? Que são pessoas que têm acne muito intensa, que já sofrem com as manchas, que já têm uma certa idade, mas ainda tem uma acne persistente. Então, esses são os 4, o contexto dessas pacientes, né? E agora elas estão fazendo esse acompanhamento com a dermato, com a estética e comigo. Quando chegaram para mim, eu achei muito interessante, eu achei legal, elas vieram com justamente a indicação da dermatologista delas,
pela questão de quanto que a alimentação vai interferir e vai ajudar nesse tratamento. Porque, assim, tem algumas vitaminas que não é a hora de estar suplementando, então a gente tem que pensar na questão alimentar, porque não vai poder mais suplementar. Tem a questão dos suplementos, né? Então, whey, creatina, alguns outros tipos de suplementos, eles não podem ser suplementados quando estão sendo feito esse tratamento para a pele. Então, eu acho importante sempre ressaltar isso, de que o quanto a nossa alimentação interfere a ponto até de um médico vir e falar, olha, precisa fazer um acompanhamento com a nutricionista enquanto você estiver aqui nesse 1 ano tomando o Roacutan. Por causa que a nossa pele realmente ela vai ser totalmente influenciada pela nossa alimentação, né? Sim, Até mesmo a desidratação, né, que o Roacutan traz. Muito, né? Porque tem as mucosas, todas elas vão ficar muito secas, inclusive a mucosa do intestino. Então, a questão intestinal para esses pacientes pega muito. Às vezes tem pessoas que ficam com o intestino muito lento, muito dolorido, tem N questões que mudam, né? A excreção de ácido para a digestão também, a digestão vai ficar mais lenta. Então a gente fala só, às vezes é um tratamento estético, é só um tratamento para minha pele, é para melhorar meu rosto. Não, mas ela vai mexer com o seu organismo como um contexto inteiro. Inclusive psicológico, né? nossa, Justamente, verdade. inclusive. É multidisciplinar, né, esse tratamento. É a parte estética, a nutricional, a psicológica, né? A Uhum, parte sim. de tratamento estético mesmo, eu pelo menos não pego pacientes que fazem uso do Roacutan. Não faço nenhum tipo de procedimento. Sim. Sim, qualquer É tipo de procedimento. porque a pele, ela tá muito sensível, né? Muito sensível, responde de forma Reativa, totalmente diferente. né? Às vezes nem Ela responde, vai. né? Às vezes Uhum. nem responde. E reativa, né? É, Exatamente. Passou um produtinho, já fica vermelha demais, já não responde. É, não pode mesmo. justamente. E até essa questão, por exemplo, tem pacientes que às vezes fazem suplementação de B12, por exemplo, mas vai ter que parar com essa suplementação de B12, o que depois de um tratamento talvez tão longo vai causar uma anemia. E aí tem que tratar a anemia depois do tratamento da pele. Então, é toda uma questão mesmo de um atendimento multidisciplinar, né? Uma equipe múltipla. Tudo quando a gente fala, né? E às vezes as pessoas, elas negligenciam um pouquinho isso, que nem precisa ser um tratamento mais abrasivo, como a gente fala da questão do Roacutan, mas tratamentos, coisas mais simples, né? No nosso dia a dia. É importante entender como a nossa alimentação influencia, como a nossa hidratação influencia totalmente. Sim. É um diferencial, né, para a paciente que entende que a alimentação está totalmente atrelada aos resultados da pele dela, não só na saúde, mas também na estética, ela com certeza vai ficar muito mais, notar muito mais diferença, resultado, qualidade Mais e até rápido, inclusive, né? rápido, e postergando, né, retornos e tudo mais, levando mais à frente toda essa beleza da pele, né, vamos dizer assim, num final. Mas é isso mesmo. Se tiver conectado, se a paciente entendeu essa história, ela tem sucesso com a Ela pele. tem sucesso, né? E não só no acompanhamento com vocês, mas no acompanhamento comigo, Com em certeza, todas as outras demandas. com certeza. Não significa que, né, estando só com uma ou só com outra, ela não vai conseguir, né? Ela consegue ter resultado com uma e com outra, mas quando associa, aí é sucesso para valer. Exatamente. E você tem mais alguma dúvida aí, pintando? Acredito que não. Tudo tranquilo? Eu tô pensando aqui, acho que não. Tudo tranquilo, Rô? Com você aí? Certinho, Mais alguma coisa certinho também. para Acho que falar? era isso mesmo que eu queria ressaltar. Perfeito, então. Pessoal, muito obrigada aqui por estar junto com a gente. Hoje estendemos bastante, né? Porque o É, assunto é Mas longo. a gente gosta de falar. a gente Não, e aí fala toda semana que vão ser 30 minutos de live. Até agora, é, nenhuma foi. Nenhuma. a gente se esforça.
A gente se esforça muito, porque a gente tenta jogar um assunto em cima do outro para não ficar um É mais bate-papo, rápido e até né? agora em uma semana a gente conseguiu. Mas não tem problema, quem está aqui acompanhando sabe que a gente Quem sabe um dia a gente esforça. consegue. Mas é gostoso, né? É um papo que enriquece a gente compreende várias situações e isso faz muita diferença. E para quem está aqui e quer aprender, isso sem dúvida aqui aprendeu bastante, né? Sim. Legal. E a gente Bom, entende também que as demandas não são únicas. Eu gosto sempre de trazer isso, essa questão de compartilhar. É importante os profissionais compartilharem, os amigos compartilharem. Tipo, vocês que estão assistindo a live pegaram algumas ideias, já aprenderam algumas coisas novas, é justamente sobre essa questão de compartilhar o conhecimento, né? Porque nenhuma experiência é única, tudo existe à base da troca, né? com certeza, com certeza. Isso é uma realidade mesmo. Bom, então tá joia. Quem tiver interesse em ter alguma consulta com a Rô, é só chamar no privado, eu e a Isa, ou até mesmo a Rô, Sim. com a palavra alimentação. Que daí essa palavrinha-chave aí que a gente sabe que você ficou até o final, e aí a gente libera o voucher para você. Certinho? Sim. Acho que eu vou É isso, colocar a aproveita. palavra. Coloca a palavra, melhor. A gente vai deixar salva também, né, a live, para quem quiser assistir depois, quiser, às vezes, perder alguma coisa, quer assistir desde o começo, então vai ficar salvo nos 3 perfis. Exatamente. E a gente coloca lá no canal no YouTube, que agora nós temos um Isso! canal no Ah, que legal. A gente tá muito youtuber. Muito a gente é youtuber. puro sucesso, meu amor. Legal, essa parte eu não sabia. No TikTok. Eu já vou Isso, começar lá a seguir. isso, Rô. Vai lá, A segue a gente gente sim. vai Pode programar, mandar o link para você, tudo mandar certinho. mandar para o pessoal aí, tá bom? E vocês sigam também a gente. A gente sempre Isso. publica. Tá no link da bio, o YouTube. Tanto Legal. do quanto do da Isa. Vamos lá Certinho? seguir. Coração. Certinho. Isso aqui é Obrigada uma pelo regra, Rô. convite. Ah, tá. Dois Sai coraçãozinhos. o coração! O meu não quer sair. Sai. O meu não vê. Tá quebrado, É muito o bom. Tá meu. quebrado. Agora, Não gente, eu falei. vou tirar um print só para uma fotinha nossa. Um sorrisinho. Oi? Acho que travou de novo, a Carol. Eu acho que travou na hora de dar o print. O Instagram dela não tá muito afim hoje. Não tá. Voltei. Voltou. Voltei? Então tá bom. Voltou. Agora eu vou tirar o print de novo. Pronto, agora foi. Obrigada, Rô. Obrigada por compartilhar com a Beijo. gente. Obrigada, Isa. Boa noite. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.